Olá, meus amores, eu quero começar minha aula hoje chamando pelo nome dos meus alunos e dizer a eles que eu estou com muita saudade. Vou fazer a chamadinha da turma do terceiro ano A. Eu quero mandar um forte abraço para todos, em especial para Ana Laís, Arthur Siqueira, Bianca Gabriela, Caio, a Emanuele, Isabel, Laila, Lara Cristina, Luiz Gustavo, Maria Cecília, Maria Eduarda, Nicolas, para o Samuel, para a Sara, para o Tiago Rafael e para o Heitor. Quero dizer que a tia está com muita saudade. Não vou esquecer também da minha turminha do terceiro ano B, em especial a todos eles. Quero mandar um forte abraço a Heloísa e Isabelle. Quero mandar um forte abraço para o Gabriel, para o Isaac Gabriel, Jame Júnior, Jorge Henrique, para o Kleber, também para a Larissa, para a Liz, Lucas, Luísa, Renatinha, um forte abraço, para a Sara, para a Sofia Maia e para a Sofia Salles. Crianças, sintam todos abraçados pela tia, tá bom? Então vamos lá, meus amores, começar a nossa aula. Hoje nossa aula é de português, hoje dia 14/5. Abrem o livro 3 de vocês, lá na página 26, nós vamos trabalhar com texto, né? Nós vamos interpretar texto narrativo. O nome do texto é O Menino e a Cerejeira. Então acompanhem atentamente a leitura para que vocês possam compreender. Correto? Então vamos lá. No exercício de aplicação, Tahiti, o texto que nós vamos ler é de um garoto, né, que quando ele era muito pequeno, ele perdeu ao pai. E nesse texto também nós vamos entender como ele sobreviveu durante esse período com sua mãe. Vamos ver como ele conseguiu superar tanta dor, principalmente a dor da perda, que foi a perda de seu pai. Então, Tahiti era um garotinho japonês que, apesar de ter perdido o pai na guerra, conseguiu superar essa dor. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre a história de Tahiti. E para isso, você precisa acompanhar a leitura atentamente, tá bom? E entender direitinho a leitura. Então, o nome do texto é O Menino e a Cerejeira. Pouco tempo havia se passado desde o término da guerra. Um menino chamado Tahiti vivia com a mãe num pequeno barraco, igual a tantos outros que haviam sido construídos na cidade devastada pela guerra. Se não tivesse acontecido a guerra, sua mãe sempre dizia isso, mas na realidade Tahiti não compreendia o que era a guerra. Que pena ter perdido seu pai. De vez em quando, abraçando sua cabeça, ela murmurava baixinho essas palavras. Tahiti se compadecia dessa dor em seu pequenino coração. Sua mãe saía de casa de manhã e só retornava ao entardecer. Ela trabalhava arduamente numa estação de trem, no centro da cidade, engraxando sapatos. Tahiti, espera-me quietinho em casa, tá bom? Virem a página. Ao sair para trabalhar, ela sempre fazia essa recomendação. Volte logo, mamãe. Após despedir-se de sua mãe na porta de casa, Tahiti fechava-se dentro do barraco, mas não conseguia ficar lá por muito tempo. Sentia-se culpado por desobedecer a ela, mas saía de casa para brincar. Isso acontecia todos os dias. Certo dia, Tahiti foi correndo na mesma direção que seus amigos haviam seguido. Correu 5 minutos, mas não conseguiu encontrá-los. Logo depois, chegou a um vasto campo. Era novembro e os primeiros sinais de inverno faziam-se notar na grama, que estava ficando seca. Mas, observando bem, havia grama queimada pelos bombardeios. Onde será que eles foram?
Tahiti correu em direção a uma árvore e não encontrou ninguém. Viu somente um velhinho que cuidava da árvore. Ele a envolvia com esteiras de palha para protegê-la do inverno. Parecia ser um senhor bondoso. Vovô, o que o senhor faz perto desta árvore? Ah, eu estou cuidando dessa cerejeira. Esta árvore é como se fosse minha filha. E por que o senhor cobre a árvore com palha? Veja, logo vai começar o inverno e a cerejeira sente frio como as pessoas. Esta árvore é velha e por isso sente mais frio ainda. Para que ela possa suportar o inverno, eu a cubro com palhas. Poxa, não sabia que as árvores sentiam frio como a gente. Crianças como você conseguem brincar animadamente, mesmo em meio ao vento frio do inverno. Mas uma pessoa de idade como eu não pode fazer o mesmo. Ocorre o mesmo com a árvore. Tahiti achou que o velhinho tinha razão e, mais do que isso, sentiu que ele era uma boa pessoa. Conversaram tanto que nem percebeu a chegada da tarde. Vovô, eu já vou embora. Puxa, já é tarde. Até logo. Até mais, vovô. E Tahiti voltou correndo para casa. Chegou a primavera. A cerejeira floresceu e Tahiti estava lá para ver, junto ao vovô, que disse: todos os anos as cerejeiras crescem, suportando o inverno e a primavera. Elas desabrocham flores em todos os galhos. Mas com as pessoas acontece o mesmo. Quanto mais rigorosa for a circunstância da vida, mais forte crescerão e poderão se tornar pessoas com um grande coração. Mas se forem derrotadas pelas circunstâncias adversas, aí então será o fim delas. Ao ouvir essas palavras, Tahiti disse: vovô, meu pai morreu na guerra. O velhinho, colocando as mãos nos ombros de Tahiti, disse: Tahiti, seja como uma cerejeira. Não se deixe abater. É verdade, vovô. Eu vou conseguir superar essa dor, disse o garoto. Nesse momento, carregadas por uma brisa suave, as pétalas da cerejeira balançavam no ar. Numa época de pós-guerra, em que as pessoas lutavam pela sobrevivência, uma simples e velha cerejeira deu ilimitada esperança àquele garoto sofrido. Ou seja, gente, o texto que nós estamos falando é de uma criança que precisava muito aprender a viver e ter responsabilidade muito cedo. Ou seja, ele se tornou um adulto muito cedo. Ele não foi uma criança que teve a oportunidade de brincar, de se divertir muito. Por quê? Ele perdeu o pai ainda muito pequeno. Ele nem chegou a conhecer o pai. Ele só conheceu o pai pelas histórias que a mãe contava. Vocês viram que o pai dele morreu em uma guerra. E a mãe foi que ficou vivendo com ele, morando com ele. E a mãe fazia de tudo para manter o conforto do Tahiti. Então, gente, é muito difícil quando a gente tem uma perda, né? A gente sofre muito, porque a gente ama as pessoas, a gente quer sempre bem aquela pessoa da nossa família. Então, Tahiti perdeu o pai, que é um bem muito precioso pra gente, né? Ele perdeu muito cedo e ele precisava obedecer à mãe, porque a mãe precisava trabalhar. Sua mãe saía muito cedo de casa para trabalhar em estação de trem. Para trabalhar no emprego, gente, que ela ganhava tão pouco, ela trabalhava como engraxate, né? Engraxando sapatos. E Tahiti precisava ficar em casa
Mas ele não conseguia ficar em casa sozinho, vendo crianças gritando na rua, né, brincando, se divertindo, e ele sozinho trancado. Então o que ele fazia? Ele abria a porta e saía de casa assim que a sua mãe ia trabalhar. Só que isso não é aconselhável. Nós saímos, vocês sabem, né? Se a mamãe pede para ficar dentro de casa, nós temos que ficar, nós temos que obedecer, nós devemos obedecer os mais velhos, principalmente os nossos pais. Então, Tahiti, quando ele via as crianças brincando na rua, ele tinha também aquela vontade de ir, ele acabava abrindo a porta e ia para a rua brincar. Então, numa dessas brincadeiras dele pela rua, ele conhecia um velhinho que cuidava de uma árvore, de uma cerejeira. E ele cuidava daquela árvore com tanto carinho e com tanto amor que ele considerava uma filha. E aí Tahiti ficava se perguntando, meu Deus, como pode uma pessoa cuidar de uma árvore desse jeito? Não é um ser vivo, não é uma criança. Mas para aquele senhor, o amor que ele tinha pelas plantas era muito grande, principalmente pela cerejeira que ele cuidava. E Tahiti ficou assim admirado em ele proteger, cobrir aquela árvore para proteger do frio. Aí foi quando o Senhor falou, meu filho, as plantas, principalmente aquela cerejeira, né? Ela sentia frio. Os seres humanos sentem frio, as plantinhas jovens, e aquela era velha, né? A gente sabe que aquela cerejeira. Então, o que o Senhor queria dizer para ele? Que os jovens, as crianças, elas têm mais força para correr, para brincar, para aguentar um frio. Um idoso não tem essa força toda para aguentar um frio. Então, agora vocês vão abrir lá no livro, na página 29, o exercício de aplicação. Converse com os colegas e o professor sobre o texto. O menino e a cerejeira. Em qual estação do ano a história se passa? Em qual foi a estação? Primavera, verão, outono? De acordo com o texto, qual a razão do vovô cobrir a cerejeira com as palhas? Por que ele cobria? Por que ele envolvia aquela cerejeira com palhas? A gente viu que é por conta do frio e por ela ser uma árvore já bem velha, né? O que Tahiti aprendeu com o velhinho que cuidava da cerejeira? O que foi que o velhinho ensinou? Qual foi a lição que ele deu para o Tahiti? Que nós não devemos nos abater, né? Que nós devemos seguir com a vida e que nós não devemos baixar a cabeça, sempre estar de cabeça erguida. Nós sabemos que nós sentimos dor, né, no coraçãozinho, tristeza quando a gente perde alguém, mas nós não podemos deixar de lutar pelos nossos objetivos, pelo aquilo que a gente sonha, tá? Você já passou por alguma situação que tenha deixado você triste? Você já passou por algum momento de tristeza? Como você faz para superar essa tristeza? Compartilhe suas experiências com a turma. Pode colocar no grupo pra gente. Fala um pouquinho da tristeza. Fala como você superou essa dor, essa tristeza, tá bom? Na questão número 3, de acordo com o texto, quem morava num pequeno barraco? Quem morava naquele barraquinho? A mãe, né? E Tahiti. Questão número 4. Leia o trecho do texto. Um menino chamado Tahiti vivia com a mãe num pequeno barraco, igual a tantos outros que haviam sido construídos na cidade devastada pela guerra. Se não tivesse acontecido a guerra, sua mãe sempre dizia isso, mas, na realidade, Tahiti não compreendia o que era guerra. Que pena ter perdido seu pai. A palavra destacada no texto, que é a palavra menino, refere-se a quem? A mãe, ao velhinho ou ao menino Tahiti? B. Há duas falas nesse primeiro trecho do texto. Sublinhe e identifique a quem pertence. Nós vimos que tem 2 travessões aí no texto. Nós vimos que quando tem travessão é porque os personagens estão falando. Eu quero que vocês identifiquem de quem é essas falas. Se é do vovô, se é da mãe, se é de Tahiti. Tá bom?
5. Analise o texto e responda qual era a maior tristeza da mãe de Tahiti. Por que a mãe de Tahiti tinha uma tristeza profunda? Por que ela sentia essa tristeza? A gente viu que a maior tristeza dela foi por ter perdido o pai de Tahiti, né? E a questão 6. Virem a página de vocês. Considerando a resposta do exercício anterior, junte-se a um colega e imagine que vocês irão escrever uma carta para Tahiti. O que vocês diriam ao garoto para que ele não ficasse mais triste? Se você e um colega, como você não está com um colega, você pode escrever uma carta sim para levantar a autoestima de Tahiti. E não esqueçam também de colocar nessa carta, gente, um conselho para ele. Ele não pode sair de casa sem a mamãe, sem a permissão da mamãe, já que ele estava sozinho em casa. Tá bom? Então escreva uma cartinha nesse espaço aí para Tahiti, para alegrar mais a vida de Tahiti. Nós vimos que ele era uma criança triste por ter perdido o seu pai muito cedo e também por ter que aceitar ficar no barraco por muito tempo, né? Durante o dia enquanto seus amigos brincavam. Na questão 7, releia o trecho da história O Menino e a Cerejeira. Depois faça o que se pede. Então, você vai ler o trecho, que é esse pequeno espaçozinho aqui, tá bom? Para responder a questão. Vamos lá. Todos os anos as cerejeiras crescem, suportando o inverno e, na primavera, elas desabrocham flores em todos os galhos. Com as pessoas acontece o mesmo. Quanto mais rigorosa for a circunstância da vida, mais forte crescerão e poderão se tornar pessoas com grande coração. Mas se forem derrotadas pelas circunstâncias adversas, aí então será o fim delas. Na questão da letra A, pela leitura do texto, podemos observar que as cerejeiras são muito fortes, pois conseguem suportar o inverno e é um momento difícil para, na primavera, florescer, ou seja, viver um momento bom. Conte qual foi para você um momento feliz e como o desabrochar das flores da cerejeira. Então você vai contar pra gente qual foi o momento feliz para você na questão da letra A. Vocês viram que a cerejeira ela é uma árvore muito forte, né? B. Conforme lemos o texto, os momentos difíceis que acontecem na vida nos ajudam ou nos prejudicam. Nós vimos que os momentos ruins que acontecem na nossa vida, muitas vezes, eles servem para quê? Para nos dar uma lição, para nos ensinar a viver, para nos ensinar a ter força e persistência para continuar correndo atrás de tudo aquilo que a gente sonha, tá certo? Então, virem a página de vocês. Lá na página seguinte, nós temos o exercício de aplicação, que está na página 32. Vai ficar somente uma questão para vocês, tá, meus amores? E antes de encerrar, eu quero dizer a vocês que é muito importante nós obedecermos os pais e não sair de casa sem a permissão, tá certo? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.